Talvez você possa até achar muita pretensão da minha parte, mas hoje eu vim com uma missão. Eu quero, de uma vez por todas, acabar com a discussão que é a seguinte: o que é melhor, alugar ou financiar um imóvel? Existem muitos argumentos favoráveis às duas decisões. E alguns deles, como por exemplo a questão da condição de vantagem, onde você consiga um subsídio do governo, onde um banco como a Caixa Econômica Federal possa financiar quase que 100% o valor do imóvel. Você encontra também valores de prestações menores do que o valor do aluguel. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. A decisão ela não pode ser estritamente financeira e nem estritamente emocional. Nós vamos discutir aqui alguns pontos de vista, tanto financeiros quanto emocionais, em relação ao aluguel e em relação ao financiamento, para poder te ajudar a tomar a decisão de escolher aquele que faz mais sentido para você, de acordo com o seu momento financeiro, de acordo com o seu momento de vida. Vamos lá. Então, argumentos emocionais e racionais a favor do aluguel. Geralmente, o valor do aluguel é menor do que o valor de um financiamento. Quem usa esse argumento está falando de financiamento de apartamentos de menor porte, de no máximo até 200 mil, de programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Concordo que você vai conseguir um valor de financiamento menor do que o aluguel de um apartamento desse mesmo porte, porém você vai ter que se sujeitar a morar um pouco mais afastado, longe de regiões centrais, levando em consideração que esses apartamentos que são negociados também, você também não vai poder exigir muito da qualidade deles em relação ao que você encontra no mercado dos imóveis de um porte superior ou maior que esse. Flexibilidade para mudar quando não se adaptar a um bairro ou região. Pode ser que você não tenha uma adaptação à região, aos seus vizinhos, pode ser que você sofra uma mudança do seu ambiente de trabalho e fique muito longe da sua casa, piorando um pouco sua qualidade de vida. Então é mais fácil você romper um contrato de aluguel e conseguir buscar algo que fique mais próximo do seu trabalho, por exemplo, influenciando diretamente na sua qualidade de vida. Oportunidade de buscar uma casa maior à medida que a família vai expandindo. Você tem que entender o seguinte: o seu momento de vida ele é determinante. Às vezes você é uma pessoa que é solteira, ou então uma pessoa que se casou há pouco tempo, ainda não tem bem definido a quantidade de filhos que você vai ter, e de repente você faz o financiamento de um imóvel, e esse imóvel tem apenas 2 quartos, e você de repente resolva ter 3 filhos. Pode ser que você precise de expandir. No aluguel isso vai facilitar. Por exemplo, se você alugou um imóvel que tem apenas um dormitório e de repente a família começa a passar por um momento de expansão, de crescimento, é mais tranquilo de você romper esse contrato de aluguel e buscar um que seja mais contente, que tenha mais a ver com esse momento de vida e de expansão que você está vivendo agora, entendeu? Possibilidade de buscar melhores ofertas de emprego em outras regiões. Já citei isso no exemplo anterior. Reformas e problemas estruturais são de responsabilidade do proprietário. Isso é uma vantagem do aluguel. Se você tem um problema de infiltração, um problema com o encanamento, alguma coisa estrutural do próprio imóvel que não foi causada por você, você vai acionar a imobiliária e o proprietário tem responsabilidade em manter o imóvel dele em condições de ser habitado, e isso acaba sendo um problema que você não terá, já que você tem compromisso apenas com o aluguel. Se for apartamento, você terá compromisso também com o condomínio e com o IPTU, mas são compromissos que você também teria se você tivesse financiado um imóvel. Em caso de perda da renda, você pode mudar sem compromisso financeiro. É mais um argumento que eu concordo em relação ao financiamento. Você pode, de repente, ter uma redução salarial ou até mesmo perder a sua renda como um todo. Você sempre vai ter a opção de passar por um aluguel mais barato ou então de morar de favor com alguém numa situação diferente, sem que você tenha que se preocupar. Afinal de contas, você vai ter apenas que, se tiver dentro do prazo de multa, você vai pagar a multa e vai se livrar daquele aluguel. Do financiamento você não iria se livrar tão facilmente. Alugando, eu posso morar no bairro que for da minha preferência, como nós já citamos nos exemplos anteriores. Agora, argumentos emocionais contra o aluguel. Fazer melhorias pode não fazer sentido. Sim, se você mora de aluguel e de repente sente que gostaria de fazer alguma mudança para que você vivesse ali melhor, você pode até fazê-las, mas você estará valorizando o imóvel que não é seu
e, consequentemente, pode ser que isso não te traga nenhum benefício financeiro, porque não são todos os proprietários que vão se sentir favoráveis àquilo que você quer fazer ou confortáveis. Então, fazer uma melhoria, de repente ali você pode ficar com aquela necessidade e não conseguir realizá-la. O imóvel pode ser solicitado e você precisará desocupá-lo. Sim, claro que tem a proteção contratual, que existe um período, um prazo, onde você tem que ser informado com pelo menos 30, 60 dias de antecedência para que você possa se organizar. Isso é muito ruim quando você já está numa região onde você já se adaptou, já está perto do seu trabalho e de repente, da noite para o dia, você tem que começar a pesquisar e buscar um outro lugar que tenha as condições mínimas ideais necessárias de acordo com aquele que você já mora. Então, com certeza, o aluguel traz esse desconforto e traz esse infortúnio. Você pode ter a sensação de estar jogando dinheiro fora. É um argumento emocional. Depois a gente vai usar o argumento financeiro para contrapor esse aqui. Mas muita gente pensa, pô, estou morando de aluguel, cada mês que eu pago, nunca mais vou ver esse dinheiro, o imóvel não é meu, não vejo benefício, não vejo retorno, então, na minha opinião, eu estou jogando dinheiro fora. Mais adiante a gente contrapõe. Você pode sentir um desconforto por morar em algo que não é seu. Sim, isso acontece. Às vezes você vive ali uma situação que está muito conectada com o primeiro tópico que eu falei aqui agora. Às vezes você quer fazer uma mudança, quer fazer uma adaptação e não pode. E isso pode trazer um certo desconforto. Então você tem que trabalhar a sua cabeça e entender os motivos positivos que te levaram a escolher o aluguel. Senão você pode ficar se apegando somente a esses motivos negativos e de repente, quando se assusta, você partiu para o financiamento. E a gente ainda não chegou lá no financiamento para que você possa contrapor os pontos positivos e os pontos negativos que eu estou apresentando aqui. Você pode sentir-se mal por não deixar um patrimônio imobiliário para seus filhos. Muita gente realmente se sente assim. Muita gente gostaria de, ao deixar essa vida, depois de cumprir toda a sua tarefa, depois de cumprir toda a sua missão, deixar um imóvel para que seus filhos pudessem morar, para que eles pudessem viver. Então você tem que refletir sobre dois pontos. Pode ser que seus filhos queiram continuar morando, ou pode ser que não. Pode ser que aquele imóvel ele vai apenas ser transformado em um bem que vai ser colocado à venda e o dinheiro rateado entre os filhos. Se for esse o caso, você deixar o imóvel ou deixar dinheiro investido no mercado financeiro vai ficar do mesmo tamanho. Com a diferença de que o dinheiro investido no mercado financeiro, após inventário, ou então se ele tiver investido num plano de previdência, onde você já tenha definido os beneficiários, seja muito mais fácil para eles do que ter que passar por todo o processo de venda da casa e depois divisão e partilha do seu valor. Argumentos emocionais a favor do financiamento. Ah, pelo menos eu estou pagando o que é meu. Não, não é seu. Só é seu depois que você quitar. Porque quem pagou para a consultora foi o banco onde você financiou e agora você deve ao banco. Inclusive, se você ficar 3 meses sem pagar a prestação, você vai começar a receber umas cartinhas que vão te contar quem que é o verdadeiro dono desse imóvel. Então não se iluda. Quem viveu situações de divórcio, onde precisou se desfazer do bem para que pudesse, de certa forma, haver uma desvinculação, quem perdeu o emprego e não teve condições de continuar pagando e acabou perdendo o imóvel, descobriu da pior maneira possível que esse papo de que eu estou pagando que é meu é balela, isso é conversa fiada. Eu posso fazer mudanças, reformas e colocar o imóvel do meu jeito. Sim, pode, mas é um risco muito grande que você corre. Porque se você não tiver uma garantia, por exemplo, se você não for um servidor público de carreira e que tem garantia de emprego até o resto da sua vida, se não tiver garantia que você vai conseguir honrar esse compromisso até o final, toda mudança, toda reforma que você fizer ali dentro vai ser um dinheiro que você, de certa forma, gastou à toa. Porque se você vier a perder esse imóvel pelos motivos que eu falei no item número 1, olha a quantidade de dinheiro que você colocou ali dentro colocando do seu jeito. De repente faria mais sentido, ao invés de você fazer reformas, ao invés de você fazer grandes obras para adaptar, usar esse dinheiro na amortização. Eu tenho um vídeo aqui em cima, clica aqui em cima. Esse vídeo ele te ensina como quitar um financiamento de 30 anos em 5, através do processo de amortização. Vale muito a pena você assistir após esse aqui. Já clica, já manda ele abrir na aba do lado, que acabando esse aqui, você já assiste esse lá. Agora, sinto tranquilidade, pois agora eu realizei o sonho da casa própria. Sim, traz uma segurança, um conforto de você ter atingido um objetivo, levando em consideração
todos os argumentos que eu coloquei nos 2 itens anteriores. Minha casa é um investimento, só se for um investimento emocional, porque financeiro não. A casa ela é um passivo, a casa tira dinheiro de você. Ela tira dinheiro de você pagando as contas de água, luz, pagando condomínio quando for apartamento, pagando prestação. A casa é um passivo. A sua casa ela é um investimento no aspecto financeiro só se você pensa em vendê-la e transformar em dinheiro e aplicar esse dinheiro no mercado depois. Fora isso, não. Só se você encarar isso como um investimento emocional, que te traz uma segurança aqui, porque investimento de fato não é. Agora sinto-me seguro, pois se tudo der errado, pelo menos eu tenho onde morar. Também é relativo, porque pode ser que você perca o seu emprego, de repente passe por situações extremamente difíceis e talvez tenha até que abrir mão da casa para tentar resolver essa situação momentânea de falta de dinheiro, de falta de recursos. Então, quer dizer, essa segurança ela tem uma fragilidade muito grande. Agora eu tenho patrimônio para deixar de herança para os meus filhos morar. A gente já falou isso no tópico anterior. Realmente, você vai deixar para os seus filhos. Agora, se eles vão morar ou não, já não é mais uma decisão sua. Eles podem tranquilamente transformar isso em dinheiro e cada um fazer o que quiser com a sua parte. Bom, pessoal, só com a qualidade das informações que eu trouxe até aqui, acredito que eu mereço que você que não é inscrito no canal, que você se inscreva e você também pode compartilhar esse vídeo com pessoas que tenham essa dificuldade, que também tenham essa dúvida na cabeça delas. E deixe aqui as suas opiniões, deixe aqui seus comentários. Quero saber quais desses argumentos aqui você tem, quais desses argumentos aqui você concorda, quais que você não concorda. Vamos discutir. Afinal de contas, a gente vai crescer dessa maneira, discutindo e opinando acerca do tema. Combinado? Vamos seguir para o vídeo. Argumentos emocionais e racionais contra o financiamento. Eu tenho medo de perder o emprego e não conseguir pagar o financiamento e, consequentemente, perder o imóvel. É real isso. Isso é real. Antes de fazer a escolha pelo financiamento, você precisa ponderar se você vai conseguir honrar esse compromisso e levar até o final. Um compromisso tão longo, cerca de 30 anos, fica sujeito a imprevisibilidades o tempo inteiro. Por isso que faz sentido o que eu acabei de comentar no item anterior. Na idade em que eu estou, eu ainda não tenho definida como será a minha família. Aí entra lá naquele aspecto que a gente falou do aluguel. Lá no aluguel, como você ainda não tem essa definição, de repente faria sentido você morar de aluguel durante um tempo até você definir como que vai ser a estruturação. Porque de repente se você compra um imóvel onde tem 1 ou 2 dormitórios e depois tem a necessidade de expandir, agora você já tem um financiamento na mão. E se desfazer dele ou mudar, com certeza vai ser um pouco mais complexo do que se você tivesse feito a opção do aluguel. Não pense em ter patrimônio imobilizado, prefiro construir no mercado financeiro. Sim, muita gente prefere morar de aluguel e construir o patrimônio no mercado financeiro. Um patrimônio que ele pode mexer na sua carteira de investimentos o tempo inteiro, que ele pode balancear, enfim, é uma opção que realmente pode fazer mais sentido. Se meu casamento acabar um dia, eu terei de me desfazer do imóvel e há a possibilidade de perder o que já for investido. Nos meus atendimentos, as pessoas que me contratam para dar planejamento financeiro, eu já me deparei com essa situação inúmeras vezes. Já fui contratado, inclusive, para poder ajudar na questão da partilha de bens. E o que estava lá envolvido no meio? O apartamento financiado. Se por algum motivo eu quiser desistir, não será tão simples vender o imóvel. Não será. E você tem uma chance muito grande de perder dinheiro em relação a isso. Agora, alguns argumentos para a gente analisar do ponto de vista financeiro. Questão do aluguel. Se for um imóvel de programas como Minha Casa Minha Vida, com valores de até 200 mil, com subsídio do governo, não vale a pena alugar. Por que não vale a pena alugar? Porque o valor que você vai pagar ali de prestação vai ser com certeza menor do que você pagaria no aluguel de um imóvel desse porte. E ainda levando em consideração que se você usar o recurso da amortização, que como eu disse, tem aqui um vídeo falando sobre isso, pode clicar aqui, certamente você vai conseguir quitar esse imóvel num prazo de tempo muito menor e pagando bem pouco por isso. Se o imóvel for de melhor porte, acima de 350 mil, vale a pena alugar um de mesmo padrão e com a diferença entre o aluguel e o que você pagaria no financiamento, você pode investir a diferença.
e caso seja mesmo seu desejo de obter o imóvel, em 11 ou 12 anos você terá o dinheiro para comprar à vista. Sim, eu já fiz essa simulação algumas vezes aqui. Vou dar um exemplo bem simples. Se você, por exemplo, compra um apartamento na casa aí de 400 mil, você vai pagar um aluguel em cerca de R$ 1.600, R$ 1.500. Se você fosse financiar, você pagar um financiamento aí de pelo menos R$ 2.200. Então, quer dizer, essa diferença aí de R$ 700, só essa diferença, aplicada no mercado financeiro, você conseguindo uma taxa de juros mensal de 0,65%, em 12 anos, pela força e pelo poder dos juros compostos, você já consegue levantar o dinheiro para poder comprar esse imóvel à vista. Por isso que não faria sentido você ir lá e financiar. O mesmo compromisso que você teria em pagar o financiamento todos os meses, mesmo pagando aluguel, se você investir a diferença, você pode conseguir ter esse imóvel se você realmente quer que isso aconteça num prazo bem menor do que ficar 30 anos pagando por ele. Agora, sobre o financiamento. Se for um imóvel de programas como Minha Casa Minha Vida, com valor de até 200 mil, com subsídio do governo, vale a pena financiar. Sim, vale a pena financiar, mas aí vem aquela ressalva que eu coloquei. Você tem que ficar preparado para poder morar mais longe, você não vai morar em nenhum bairro mais central, corre o risco de morar até mesmo num bairro periférico, você pode ter que pegar 2 transportes aí públicos para poder ir para o seu trabalho, ou então gastar muito dinheiro com gasolina, enfim, isso tem que ser levado em consideração. Se for um imóvel de melhor porte financiado com bancos de varejo, até mesmo por bancos de varejo público como a Caixa Econômica Federal, por um prazo muito longo, certamente não vale a pena. Porque no final das contas, você vai pagar 3 imóveis. Aí entra naquele tópicozinho número 2 ali que eu coloquei em relação ao aluguel. Pensa sobre isso. Você já vive de aluguel. Então aprenda sobre investimentos e sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Pode ser que um dia você queira um imóvel para poder chamar de seu. Então fique de olho no IGPM e caso aconteça como no final de 2020, onde houve uma disparada do índice, negocie o reajuste com o proprietário, mesmo que esteja longe o vencimento de um ano, aonde acontece o reajuste automático na maioria dos contratos. Então já negocia, o IGPM veio muito fora da curva, vamos negociar para que isso aí fique melhor, porque senão vai ficar complicado para que eu continue honrando o compromisso do aluguel. E se as coisas apertarem, não tenha vergonha de mudar para acomodações mais humildes. Muita gente, às vezes, situação financeira aperta, mas o que as pessoas vão dizer, o que os amigos vão dizer? Olha, ninguém está ali na hora de pagar as suas contas, ninguém está ali na hora de pagar as suas dívidas. Então acredito que ninguém tem que dizer nada. A grande verdade é que se as coisas apertarem, você precisa sim considerar a possibilidade de passar para acomodações mais humildes. Acredite, vai te ajudar e você vivendo de aluguel, você tem essa possibilidade. Agora, já financiou? Então, como eu já disse, tente amortizar o saldo principal da dívida para poder diminuir o prazo do financiamento. Não faça grandes mudanças ou grandes obras visando valorizar o imóvel de cara, a menos que você pense em vendê-lo em breve. Use o dinheiro para poder amortizar e terminar o financiamento no menor prazo de tempo possível. E tenha um planejamento financeiro. Capacite-se o tempo inteiro para que você não seja surpreendido com notícias de última hora, como, por exemplo, perder o seu emprego, ter uma redução salarial, acontecer uma pandemia e, de repente, ficar inviável você continuar pagando as parcelas do seu imóvel, entendeu? Qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo? É que não existe a melhor opção entre alugar ou financiar, porque cada pessoa vive um momento diferente, cada pessoa tem valores emocionais diferentes e cada pessoa precisa tomar suas decisões de forma diferente. Nós temos o aspecto emocional, temos o aspecto financeiro. Eu recomendo que você faça o quê? Recomendo que você coloque na balança e pondere todos esses argumentos que eu apresentei aqui e mais alguns que eu não disse, mas que efetivamente você possa ter, tentando tomar a melhor decisão para você, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto financeiro. Só assim você vai sentir de verdade segurança para que você possa escolher como que você vai conduzir a situação de moradia, tanto sua quanto de sua família. Eu sou o professor ainda, seu educador financeiro na área. Espero que você deixe aqui embaixo seu comentário
curta, compartilhe e se inscreva. E eu te encontro no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau, gente.